Tá, vamos lá. Pode retomar aqui. Desculpa Vamos lá, a então. corrida aí, A gente pessoal. estava falando dos Desculpa aí, gente. Vamos lá, então, para a gente não perder tempinho. Então, é o seguinte, estava falando do come cotas, estava falando da taxa. Então, vamos voltar, então, sobre esse assunto. Então, misteriosamente, dos nossos investimentos, sumiu uma parcela do dinheiro nesse dia do 31 de maio. Ele se deu justamente por conta desse recolhimento que existe dos fundos de investimento, tá? Que é desse fato, que acontece duas vezes. É um negócio semestral que retém para si, a Receita retém para si uma parcela desse seu lucro oferido. Tá? Então, nesse caso, gente, existem dois recolhimentos que acabam acontecendo. Tá? Existem os chamados fundos de longo prazo e os chamados fundos de curto prazo. Nesse exemplo aqui, a gente está com um de longo prazo. Se a gente for lembrar daquela tabelinha do imposto de renda regressivo, a gente vê que no passado 720 dias, a gente tem 15% de taxa que vai incidir sobre os nossos rendimentos. No caso de você estar investindo num fundo de renda fixa de longo prazo, essa é a taxa que vai incidir sobre o seu rendimento do semestre, de forma a reter para si, né, uma parcela do seu dinheiro. Então, esses 15%, independente do momento que você investiu, tá, vai ser ele que vai incidir, por conta da característica do fundo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Nessa situação, a gente tinha, então, que 1.125 cotas sumiram, né, por conta dessa valorização de R$ 1.000, que no período, né, por conta da alíquota de 15%, a gente sofreu, então, um revés, né, uma perda do nosso dinheiro bruto de R$ 150, dado esse recolhimento acontecido por conta do Come Cotas, certo? Então, no dia 31 de maio, as 5.000 cotas que a gente tinha viraram agora 4.875 cotas, que tem um valor de R$ 5.850, beleza? Então a gente perdeu cota, mas dinheiro, propriamente dito, a gente não vai estar perdendo. Né? O que a gente perdeu foram cotas, né? Dada a valorização que a gente teve. Beleza? Então vamos continuar? Pode passar, Valdir? Pode. O Gustavo perguntou o seguinte: mas depois de perder essas 125, elas ficarão disponíveis para compra normalmente? Então, Gustavo, elas ficarão disponíveis para compra normalmente? Você diz da outras pessoas poderem comprar as cotas? Bom, depois ele passa aí. Vamos falar então sobre as lâminas. Então, o que são essas lâminas dos fundos de investimento? Seguinte, gente, quando a gente está querendo escolher então um determinado fundo de investimento, nada mais natural do que a gente verificar algumas informações primordiais, né, sobre esse fundo, como por exemplo, a quem se destina, se há alguma restrição sobre o investimento, ou seja, se a pessoa que eu sou, né, pessoa física e investidora não qualificada, posso estar investindo nesse fundo, se esse fundo ele vai estar investindo em outros locais fora do Brasil, por exemplo, ou aplicações de alavancagem, né, ou seja, aplicações que colocam mais em risco o dinheiro ainda, por assim dizer, investir. Tem informações primordiais, como, por exemplo, o investimento mínimo que você, como investidor, precisa estar realizando para virar um cotista desse fundo, né? Deter um pedaço dessa pizza. As taxas cobradas, como a taxa de performance, a taxa de administração. O tempo chamado de carência, critérios de resgate, que serão o tempo que depois de você colocar o dinheiro dentro do seu fundo, quanto tempo é o mínimo que você precisa deixar lá para depois poder tirar, certo? Que seria esse tempo de carência e o critério de resgate, né? Então, por exemplo, existe também o chamado valor mínimo que você precisa ter dentro do fundo para que você possa continuar nele. Então, esse critério de resgate também é nesse sentido. Então, por exemplo, digamos que um fundo de investimento que a gente está investindo, isso vai ser visto mais bem ali na lâmina que eu coloquei à frente, tá? Mas existem alguns critérios, então, que vão basicamente balancear o quanto você pode resgatar e o como você vai resgatar. E ler isso vai ser importante para você saber como lidar com o fundo no qual você vai estar investindo, tá? Essas informações são primordiais. Composição da carteira, né? De onde irá vir o crescimento dessa pizza, né? Onde os ativos que o gestor está escolhendo investir. Então, a composição da carteira também é um fato importante para você estar olhando.
diante do seu perfil de risco, né, caso você seja mais moderado, caso você seja mais conservador, observar a composição de carteira pode ser interessante a você, tá? Para adequar ao seu perfil de risco. Pode passar. É só para Essas são... explicar rapidinho. A gente tem o perfil de investidor, que seria o moderado. Qual que é outro, Gui? Esqueci agora. agressivo, Agressivo conservador e e moderado. conservador. O que seria? Eu acho que pelas palavras já dá para ter uma noção. Mas o moderado é aquele que não se expõe tanto ao risco. O conservador, menos ainda. E o agressivo é aquele que se expõe ao risco. Então, a gente consegue ver que quem mais se expõe ao risco ou ganha muito dinheiro ou perde a grande maioria. Então, inclusive quando você abre uma conta na corretora, eles fazem um questionário com você para saber qual que é o seu perfil de investidor. Então, quanto você está disposto a perder se as ações caírem. Tipo, eles fazem um questionário mesmo. Eu não sei se alguém abriu conta em alguma corretora depois que a gente mostrou o Banco Inter e a Clear. Pelo menos eu sei que eles fazem esse questionário quando você abre conta lá. E através das suas respostas, eles dão o perfil de investidor que você é. Então, acho que se alguém tiver um interesse de saber qual que é o seu perfil, em qual perfil você se encaixa, eu acho que vale você abrir conta, pelo menos para ver o perfil. Então, não cobra nada abrir na Clear ou no Banco Inter. Eu acho que é legal. Pensando no longo prazo aí, às vezes você pode mudar de ideia de perfil. Você pode passar de moderado para agressivo, de agressivo para moderado. Aí eu acho que isso é mais individual. Beleza? Show. Vamos lá, então. Falando sobre as lâminas, gente, então essas são algumas informações primordiais que vocês vão estar observando antes de entrar num fundo de investimento, tá? Essas lâminas nada mais são do que papéis, tá? PDFs, documentos dos fundos que vão conter essas informações primordiais, tá bom? Outras informações que vão conter essas lâminas são relacionadas, por exemplo, à classificação do risco do fundo. Isso não diretamente feita pelo fundo, tá? Então, pode ser até feito por outras pessoas avaliando, né, tipo um auditor ou algo do gênero, avaliando o risco que o fundo tem, tanto pela visão do fundo ou não, tá? Para precificar diante dos produtos que talvez a gestora tenha, né? Uma gestora de fundo de investimento pode ter outros tipos de mesmo produto. E isso vai dar um norte da visão dela, por exemplo, de onde se encontra esse seu produto, esse fundo em específico, na questão do seu risco, tá bom? Tem outra informação primordial também que muita gente olha, né, na hora do fundo de investimento, é a questão do histórico de rentabilidade. Né? Nos últimos anos, qual vem sendo a valorização das cotas anual comparada ao CDI, comparada ao Bovespa? Então, a gente tem isso daí também dentro de uma lâmina. Comparativo e simulação de despesa, política de distribuição do fundo, dados sobre serviço de atendimento ao cotista, que são informações mais bem específicas que a gente também tem aí, tá? Agora a gente vai mostrar a vocês uma lâmina, tá? Para nortear como você olharia para um fundo e quais informações você deve se atentar nesse informativo, tá bom? Pode passar aí, Valdir. Valdir? Oi, tô tentando passar aqui. Pronto, foi aí? Beleza. Foi. Então aí, gente, a gente tem um fundo que até um tempo atrás era bem famosinho, muita gente se falava de Alaska Black, Henrique Breda. Então a gente colocou aí já para demonstrar a vocês como se dá a lâmina, né? Essa primeira parte de cima, né? O PDF eu cortei em pedacinhos, tá? Então as próximas passagens vão ser a parte de baixo disso aí, só para nortear vocês. É um PDF de uma página única, tá? Beleza, então ali no começo tem uma explicação geral do fundo, né, que ele quer gerar um resultado consistente. É meio que basicamente um produto que ele está querendo vender ao cotista, tá? Basicamente isso que vai ser a lâmina. Aí depois ele mostra público-alvo, a quem ele quer destinar esse produto, público geral, observando os valores mínimos ali, fala também sobre a questão de contas com saldo acima de R$ 250.000 não podem realizar novas aplicações, ou seja, está limitando, né, valores que as pessoas podem colocar nesse fundo aí, tá bom? Tem essas especificações que é bom ficar atento. E políticas de investimentos, tem ali também, né, como é conduzido. E, bom, tem as estatísticas, né, que são relacionadas, então, à rentabilidade,
qual vem sendo o patrimônio líquido, então, do fundo, é o valor monetário que ele possui, por assim dizer, dentro dele. Esse relatório, vale ressaltar, gente, ó, vejam só, é de maio de 2020. O patrimônio líquido que está constado ali é de 389 milhões. Deixa eu ver se está em... É, isso mesmo, milhões. E logo abaixo a gente tem um patrimônio médio de 641 mil. Por que 641 milhões, perdão. Por que diminuiu tanto, né? Na situação de coronavírus a gente teve um grande resgate, tá? Por conta do risco de fundos de investimento, então isso acabou acontecendo mesmo, tá? Diminuiu bastante ali o valor que eles detinham de patrimônio, beleza? Dado o resgate excessivo que veio se acontecendo. Então, ali embaixo tem algumas características relacionadas ao pós-momento que você aplicou seu dinheiro. Então, a cota de aplicação vai demorar D mais 1 dias para você ter basicamente o dinheiro certo dentro desse seu fundo. A cota de resgate, que vai ser o que significa isso? Quando eu vou poder pegar meu dinheiro de volta? A partir do momento que você solicitou seu resgate, vão passar o dia e mais 30 corridos, e só depois disso você vai conseguir, de fato, recebê-lo, tá? O pagamento desse resgate vai acontecer 2 dias ainda depois dessa cotização, tá bom? Então, são informações primordiais para você entender o período no qual você vai receber seu dinheiro de volta, tá? Isso norteia muitas questões, como, por exemplo, se eu quero fazer um investimento com uma liquidez, que é aquilo que a gente já explicou, né? A liquidez alta, né? Seria o quê? Eu ter uma cota de resgate menor, né? D mais 0, D mais 1, que eu possa ter meu dinheiro mais próximo de mim, mais rápido. E os fundos de investimento, cada um deles tem uma cota de resgate diferente. Então, é uma informação que você precisa sempre se atentar, tá? Daí tem o início do fundo, quando ele começou, qual que é a taxa de administração dele, como ela vai incidir sobre os seus rendimentos, a taxa de performance, que é aquela que eu falei a vocês, ó. Caso passes 20% acima do índice Bovespa, então vai retirar a você, então, um valorzinho aí que tá ali, tá? Aí temos também a aplicação inicial, né? Qual valor você precisa colocar de fato dentro desse fundo para você fazer parte, virar um cotista. A movimentação mínima, né? Que seria o que você precisa, no mínimo, para você colocar mais dinheiro, caso você já seja um cotista também, ou retirar. E o saldo mínimo, gente, seria o seguinte. Digamos que você fez uma aplicação inicial de R$1.000. Beleza. Aí você foi lá, valorizou suas cotas, passou um ano, 2 anos, agora a sua aplicação já tem um valor de R$1.400. Aí você fala, putz, nossa, tô com vontade de tirar um dinheiro, hein? Vou tirar um dinheiro. Aí você vê lá, putz, saldo mínimo é R$1.000. E a movimentação mínima é 1.000, então quer dizer que eu não vou conseguir tirar meu dinheiro se não for ele todo. Deu para entender? Porque a movimentação mínima de resgate seria de R$1.000 e o saldo mínimo que você precisa deter, o dinheiro que você precisa ter no fundo é de R$1.000. Então, não tem como você, por exemplo, tirar 400 nessa situação. Você tem que necessariamente tirar todo o dinheiro, tá bom? É mais nesse sentido essas informações. É importante também ficar atento. Pode passar, Valdir. Ali na frente são só dados bancários que é mais para... Acho que tem uma pergunta aqui. Você acabou de responder ela. Respondeu ela, Daniele? Você conseguiu entender? Beleza. Beleza, vamos lá então. Passa aí. Então, ó, aí em relação às rentabilidades, um histórico, né, natural de se observar. Março ali de 2020, né, olha que fatídico mês. Aconteceu isso mesmo, gente. Caiu bastante, né, as rentabilidades dos fundos por aí, naturalmente. Então, você consegue observar, então, como se deu a rentabilidade do fundo comparado muitas vezes a esse chamado índice Bovespa, que a gente já chegou até a comentar com vocês. Esse índice, assim como o CDI, ele é grande de valia a fim de se comparar os rendimentos que a gente vem tendo, tá? Determinado produto financeiro. Nesse caso, a Alaska Black, ela teve de janeiro de 2017 até por volta de fevereiro de 2020, em geral, grandes valores de rentabilidades acima do índice geral Ibovespa, né? Aquela carteira fictícia de ações de empresas de maiores volumes financeiros na bolsa, tá? Classificados pela B3 e por critérios deles. Então, o índice Alaska, por assim dizer, de rentabilidade esteve acima do Ibovespa por todo esse período aí, tá? E a gente consegue visualizar esse retrospecto nessa
lâmina. Isso é normal para todos os fundos, é interessante de se ver. Não que o rendimento que a gente tenha no passado, é importante se ressaltar, reflita no futuro, tá bom? Mas é mais um norte do como o fundo vem se desempenhando. Você não pode naturalmente replicar e falar, nossa, no passado teve um desempenho incrível, então na frente vai ter também. Não necessariamente, tá? É mais para demonstrar o quão no passado foi o histórico desse fundo. É sempre bom ficar atento. Não pode naturalmente fazer essa ligação direta. No passado ganhava muito, vai ganhar muito no futuro também. Não sempre, tá? Mas é importante se observar. Beleza, aí tem outras informações importantes, quanto o histórico de rentabilidade em número ali embaixo, o valor de mercado do fundo, concentração da carteira, liquidez do fundo, e pode passar, tá? Informações mais específicas. Tem uma pergunta no chat aí, você consegue responder. Deixa eu ver. É movimentação mínima, é referente só a resgates ou aos aportes mínimos também? É toda e qualquer movimentação mesmo, é aporte mínimos também. Opa, peraí. Nessas informações operacionais tem o quanto que você pode movimentar com saldo mínimo e quanto que é a aplicação mínima. Acho que volta naquela questão de você não pode deixar menos que o saldo mínimo lá. Então, Isso. que nem ele falou, deu o exemplo dos R$ 1.400. Você não pode tirar só os 400, teria que tirar tudo. Para você tirar o dinheiro, você teria que estar com R$ 2.000. Aí você poderia tirar 1.000. Exatamente. Isso aí. Pode passar aí, então. Então, só comentando, gente, no rodapézinho da lâmina, né, nesse PDFzinho que dá uma visão do fundo de investimento, vai ter informações importantes sobre a gestão do fundo e funcionamento dele, né? Porque essa pizza, né, esse fundo de investimentos aí, ele é feito, então, por várias pessoas, né? O cotista vai ser uma pessoa importante, o gestor profissional que vai estar observando a questão dos ativos do fundo, uma pessoa importante, o auditor, que vai ser a pessoa que vai verificar todas as contas, documentos, verificar a legalidade. Vai existir também o distribuidor, como, por exemplo, a XP Investimento, que vai estar ofertando esse fundo de investimento aos cotistas e vai estar oferecendo a eles, né, a possibilidade que cotistas venham a entrar no fundo, fazendo essa porta de entrada. E o custodiante, o que seria isso? Seria basicamente quem vai estar guardando esses ativos e podendo, né, liquidar as operações, ou seja, repassar o dinheiro aos cotistas de forma transparente e clara depois num caso de resgate, por exemplo. Então, ali nesse caso, né, do Alaska Black, a administração do fundo seria feita pela BTG Pactual, ou seja, a taxa de administração do fundo seria de repasse ao BTG, é a ele que vai vir esse dinheiro dessa sua taxa de administração. A custódia, né, o dinheiro de custódia que a gente tem está sobre posse do BTG. Tá? A auditoria é feita por aquela empresa EY. E a regulação, bom, todos os fundos naturalmente precisam ser regulamentados pela Anbima. Tá? Então a gente tem ali o selinho da Anbima também. Beleza? Bom, aí os distribuidores podem ser N distribuidores, basta o fundo fazer o acordo com os distribuidores para que você consiga ser naturalmente um cotista dela. Beleza? Pode passar. E bom, aí a gente tem um gráfico claro também, clássico, no mundo de investimentos, que é a questão do risco versus rentabilidade. Tá? No que tange fundos de investimento, a gente consegue naturalmente visualizar naquela parte de baixo, próximo de renda fixa, que um fundo de renda fixa acaba, algumas das vezes, tendo um risco mais elevado devido a operações mais estruturadas realizadas por esses nossos gestores e, naturalmente, também vem acarretar uma rentabilidade maior. Tá? Então, temos ali então uma elevação da rentabilidade. Aí, quando a gente avança um pouquinho mais o risco, adentrando no fundo... Não é uma boa, porque a rentabilidade é mais alta, só que o risco é bem mais alto. Ah, sim. Oi? Eu tô falando? Tranquilo. Vamos lá. Então, o risco elevando-se, a gente tem, então, uma elevação também na rentabilidade. Tá? O fundo multimercado é aquilo que eu falei a vocês, gente, que pode ter um pouco de renda fixa, um pouco de ações e pouco de outros produtos. Tá? E e avaliar certinho um fundo multimercado depende muito da composição de carteira, mas, em geral, ele acaba tendo menos risco do que um fundo de ações propriamente dito, por ter outros produtos financeiros que dão maior suporte e previsibilidade ao seu retorno.
Tá? Então, ali a gente tem também o fundo de ações, que aí já começa a ter um pouco mais de risco e, naturalmente, também mais rentabilidade. Aí a gente tem as ações, que seriam você, investidor, realmente comprar o papel na corretora, tá? Como opções, e aí opções mais estruturadas, que a gente tem ainda mais risco também, mais alavancagem, mais rentabilidade que a gente pode fazer. Tá? Então, o que eu quero explicar a vocês é, fundo de investimentos pode levar a vocês uma maior rentabilidade e na questão da segurança de você saber que, depois da análise da lâmina e de análise que você viu de investimento mínimo e de resgate de acordo com a sua vontade de ter o dinheiro rápido, você vai ter uma segurança que uma gestora capacitada em investimentos vai estar gerindo seu dinheiro, certo? Então, nesse sentido, vai atrair investidores com menos tempo, por assim dizer, de estar estudando o mercado a fundo e quer ter uma rentabilidade maior do que convencionalmente, certo? É mais nesse sentido a explicação desse gráfico, tá bom? Pode passar. E é contigo, Valdir. Bom, agora a gente vai dar uma pequena introdução em análise fundamentalista e análise técnica. Mas eu falei que é só começar a falar com o cachorro late, velho. Bom, então, que nem eu falei, a gente vai começar a partir na última aula a gente vai analisar isso na prática, então pode parecer meio raso a explicação de hoje, mas não é, porque eu vou falar alguns indicadores e vou falar só o que eles representam, mas na próxima aula eu vou mostrar na prática como que a gente utiliza dos indicadores, tá? Bom, o que é uma análise fundamentalista? A análise fundamentalista é você analisar a empresa através dos seus fundamentos contábeis. E o que é fundamento contábil? É tudo que faz a empresa, por exemplo, o que é que ela tem de ativos, o segmento dela, o quanto que ela gera lucro, o prejuízo, as dívidas, o valor da empresa mesmo, sabe? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de indicadores de valuation, e o primeiro deles que eu coloquei aqui é o PL. O que é o PL? Ele dá uma ideia de quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. E a fórmula que a gente calcula o PL é o preço atual da ação sobre o lucro por ação, que é o LPA. Vou falar mais abaixo ali. E só antes de eu falar para vocês, no site da Status Invest, você consegue colocar lá o nome da ação e em explicação contábil, eles têm os dados das empresas, né? Eles têm um banco de dados, então eles conseguem dar todas essas coisas para vocês calculadas, então não precisa calcular à mão. Então acho que facilita bastante a vida de quem faz uma análise de valuation. Bom, indo para o outro indicador, a gente tem o LPA. O que é o LPA? Indica se a empresa é ou não lucrativa. E se esse número estiver negativo, a empresa está com margens baixas. O que é margens baixas? Ela está acumulando prejuízos, ela não está tendo lucro. Então, como que a gente consegue saber? Através do lucro líquido dela sobre o número de ações que ela tem na bolsa, no Ibovespa. Então, passando para o próximo indicador, a gente tem o VPA, que indica qual é o valor patrimonial de uma ação. E como que a gente calcula o VPA? É o patrimônio líquido sobre os números de ações. Então, novamente, a gente divide pelos números das ações, porém, a gente divide outro dado da empresa. No LPA, a gente divide o lucro líquido, que é o quanto ela teve de lucro, descontando tudo já. E o VPA a gente divide o patrimônio, que é o que a empresa possui. Então, e o próximo indicador que eu coloquei é o ROI, que ele mede a capacidade de agregar o valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Então, todo o dinheiro que é ofertado, a empresa pega e reinveste na empresa. Aí ele dá uma porcentagem de quanto ela tem a capacidade de agregar valor a esse dinheiro. Então, a fórmula que a gente calcula é o lucro líquido, novamente,
sobre o patrimônio líquido. Então, aí a gente tem uma porcentagem de quanto que a gente consegue agregar valor. Na verdade, não, a gente não. A empresa consegue agregar valor para a gente. Então, é mais ou menos uma segurança de como a gente investiria. E esses são pouquíssimos indicadores, a gente tem vários, isso não é nem a metade. Então, eu só peguei esse daqui para a gente ter uma noção, mas na próxima aula a gente vai ter mais indicadores, daí eu explico certinho. E eu acho que basicamente é isso da análise fundamentalista. Então, agora a gente passando para onde estudar análise fundamentalista. Hoje, o nome mais renomado da análise fundamentalista é o Damodaran. Então, eu coloquei ele é conhecido como o Papa do Valuation mundialmente, tá? Então, ele é muito bom. Então, ele tem esse livro. Para quem quiser, depois a gente pode tentar mandar o PDF. Não sei se o GI possui. E também tem o Asaf Neto, que é professor de finanças, considerado um dos maiores economistas brasileiros. Inclusive, uma entidade da UFSCar fez uma live com ele deu bastante ideias, bastante mindset lá, e eu acho que vale ver. Não sei se está gravada, mas depois, se eu achar também, eu mando o link para vocês no grupo, tá? Opa! Agora, para análise técnica. O que é análise técnica? Basicamente, é você analisar o gráfico. Então, é uma ferramenta de especuladores gráficos. Então, e como ela se baseia? Ela se baseia na compra e venda de ativos. O que são ativos? Ações. E com o objetivo de lucrar através da identificação dos melhores pontos de entrada e de saída em negociações da bolsa. Ou seja, a gente vai ver lá, por exemplo, um retorno que a gente vai ter, o risco que a gente vai correr e o ganho se a nossa análise através do gráfico se concretizar. Então, a gente vai analisar na semana que vem uma ação para vocês com o mercado aberto. A gente vai tentar fazer um trade e vocês vão ver como que isso funciona. Também, aqui eu não passei os indicadores, porque são muitos indicadores, até mais do que de valuation. E eu acho que análise técnica a gente consegue mais, como posso dizer, mais experiência na frente do gráfico. Então não adianta nada eu ficar falando aqui e vocês não vão entender nada, porque é um assunto difícil e é com tempo de gráfico ali, é com você operando, você perdendo, ganhando, você vendo como o gráfico se comporta. Então a gente vai passar alguns indicadores e algumas estratégias, a gente vai analisar algumas ações com vocês e a partir daí vocês vão buscar ver em qual vocês se adequam melhor, em qual vocês tem várias pessoas que analisa o gráfico o dia inteiro. Então eu acho que nem eu falei, é tempo de tela mesmo, é quanto você fica operando ali. E só para a gente finalizar, para abrir para as questões, tem esses dois livros também, que é o Candlestick, que eu não sei se a gente tem um PDF, mas eu posso tentar baixar ele na internet e mandar para vocês, que tem bastante métodos para a gente extrair da análise técnica. E o Manual da Análise Técnica também, que é um complemento desse, é do professor Marcos Abbe. E esse tem bastante estratégias também. E só para finalizar, a gente vai dar um panorama aqui de qual que é a mentalidade de quem investe analisando os fundamentos e de quem investe analisando a análise técnica. Então, basicamente, quem analisa os fundamentos não vê o gráfico, então ele liga para o valor da empresa, então ele está pensando lá no longo prazo. E quem investe só por análise técnica, ele está pensando no lucro que ele vai ter agora. Então, é basicamente usado por trades que ficam fazendo operações através do gráfico e eles não olham muito o fundamento da empresa, eles olham mais como o gráfico se comporta. Eu acho mais arriscado, porém dá para ganhar dinheiro. Então, é basicamente o seu perfil de investidor que vai dizer qual você se adequa mais.
Eu falei, não tem como a gente falar, seu perfil é esse, você tem que fazer desse jeito, porque o mundo dos investimentos é muito grande e é qual você se sentir melhor que você vai aplicar. Eu acho que basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai ter um panorama maior de como se analisa e a gente vai mostrar na prática para vocês. E agora eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, como que tá. Podem abrir o microfone e perguntar. Eu e o Gui vai estar aqui para responder. O que vocês estão achando do mini curso? Estão aprendendo alguma coisa? Com vocês. Tá por aí, Gui? Tô aqui. Beleza. Oi, eu queria saber em relação, vocês vão falar ainda vocês falam que, estão me ouvindo? Sim? Sim. É que tocou um alarme no meu celular aqui. Então, vocês tinham falado do imposto de renda, mas vocês falaram também que vai ser mais prático agora, vocês ainda vão falar sobre? Que eu tenho umas dúvidas, tipo, como declarar e tal. Então, do imposto de renda, a gente pode mostrar para você como funciona, mas eu acho que a melhor pessoa para fazer isso é um contador, sabe? Porque tem vários fatores de que a gente não pode falar, porque a gente não tem propriedade dentro da lei para falar isso. Mas aquela contadora da bolsa que a gente mostrou para vocês, que indicou, ela posta bastante conteúdo sobre isso, então se você mandar mensagem para ela também, ela responde, te ensina. E eu acho que ela é a melhor pessoa para falar do imposto de renda, mas a gente pode tentar trazer alguma dúvida pontual que tenha. A gente não pode mostrar como que faz, porque eu acho que isso não, a gente não tem poder para fazer, tá? Não, tá tranquilo, de boa. E aí, gente, mais alguém tem alguma dúvida? Vocês Pode ser estão me escutando? Então, perfeitamente. Eu tinha perguntado sobre o Come Cotas lá, sabe? Certo. Então, o que eu queria explicar melhor que acho que não ficou claro. Tipo, na hora de recolher, por exemplo, que você deu 125 cotas, né? Uhum. Essas 125 cotas, elas são, tipo, disponibilizadas novamente para o mercado? Porque eu imagino assim, recolhe e aí vai para quem? Para onde? Entende? Entendi. É que funciona mais ou menos assim, cara. Ó, o valor da cota de um fundo, ele vem do seguinte. Então, digamos que o fundo detenha lá um valor de 2 milhões. A gente pega esse valor de 2 milhões e divide, então, pelo total de cotas, tá? Dividiu pelo total de cotas, a gente vai ter, então, o valor da cota, certo? Então, quando a gente tem a valorização dos investimentos das pessoas desse fundo, quando a gente tem, então, o Come Cotas ele surge, ele vem para pegar de cada uma das pessoas esses valores relacionados ao imposto de renda. Então, sim, as cotas elas estarão diminutas, vão diminuir a quantidade de cotas do total do fundo, certo? Porque ela tem um intuito nesse caso, de tirar a rentabilidade para repassar a receita. Então, as cotas relacionadas ao valor, né, vai ser repassado para a receita. Então, essas cotas naturalmente não vão existir mais. Porque o que importa não é a cota em si, e sim o valor da cota que vai representar em relação ao patrimônio líquido do fundo o total de dinheiro que eles têm, certo? Deu para entender? Ah, sim, entendi. Então, tipo, se o fundo tem lá, sei lá, 10 mil cotas, depois que recolherem essas cotas, vai diminuir a quantidade total. E a Isso, tendência é ir diminuindo, né? sim. Entendi. A Beleza, não então. ser, aí, quando você vira um novo cotista, por assim dizer, vai ser baseado no valor da cota que está atualmente. Então, você vai lá, comprou mais cotas, né? Vão meio que existir possibilidades de novas cotas no fundo, entendeu? Você aportou mais dinheiro, um novo cliente chegou lá para o fundo, né? Colocou mais dinheiro, aumentou o patrimônio líquido naquele momento e vai, nesse momento futuro do fundo, repassar isso para o fundo. Tá?
Aham, então as cotas também podem aumentar ali a Sim, quantidade. sim. Beleza. Isso aí, então. Muito obrigado. Nada. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida pontual, quiser conversar pelo grupo, a gente vai dar uma atenção no grupo lá também. Pode mandar áudio por lá, tá? Tranquilo. Acho que a gente responder mais alguma dúvida. Já passou um pouquinho do tempo aqui, então eu acho que... E também essa reunião vai acabar de novo, que eu não sei o que está acontecendo com